Olá a todos, sempre alerta, eu sou a escoteira Lívia Richman e hoje eu vim apresentar a especialidade de primeiros socorros nível 2, nos itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 e 17. Item 1. Demonstrar como realizar curativos para ferimentos leves e como tratar ferimentos de corpos estranhos nos olhos e extremidades. Sobre ferimentos leves, que no caso são cortes ou ralados, a primeira coisa a fazer é higienizar o local com água fria e sabão neutro e aplicar soro fisiológico de volume 10, mais que isso não pode, e caso não tiver, uma pomada antisséptica. Mas tem que tomar muito cuidado com alergias. Após isso, devemos enfaixar o ferimento. Sobre os corpos estranhos nos olhos e nas extremidades do corpo, o olho deve ser retirado com água limpa ou soro fisiológico, corrente. E no corpo, deve-se remover com uma pinça limpa ou com uma agulha esterilizada. Item 2. Demonstrar como agir em casos de picadas de insetos, aranhas, escorpiões, cobras e outros animais peçonhentos. A primeira coisa a ser feita é acalmar a vítima e fazer perguntas, pois isso ajuda os médicos futuramente. Logo em seguida, devemos desabotoar as roupas para a circulação sanguínea não ficar presa. E devemos lavar a picada com água corrente, sem esfregar para o veneno não se espalhar para o corpo. E, óbvio, chamar resgate. E no caso de picadas de vespas ou abelhas, não precisa chamar resgate, é só você remover o ferrão com uma pinça, um canivete ou a unha mesmo, raspando ele. Depois lavar o local com água corrente e sabão neutro e aplicar compressas frias para poder aliviar a coceira. Item 3. Demonstrar como agir em caso de entorse, fratura e luxação. No caso de entorse, a primeira coisa a fazer é imobilizar a região com uma tala, para ela não conseguir se mover e não danificar mais, e aplicar uma compressa fria. E logo em seguida ir ao médico. Fratura. Nós temos dois tipos de fraturas, as fechadas e as abertas. As fechadas são mais fáceis de lidar, já que você faz a mesma coisa da entorse, só aplicar uma tala, aplicar alguma coisa fria, uma compressa fria, para aliviar a dor e ir para o médico logo em seguida. Mas em fraturas abertas, cujo a pele se rasga, você deve utilizar um pano limpo para poder estancar o sangue e ir direto para o médico, não deve fazer nada. No caso de luxação, devemos imobilizar o local com tala, tipóia e ataduras e logo em seguida buscar assistência médica. Lembrando que em qualquer um desses casos deve-se acalmar a vítima em primeiro lugar. Item 5. Demonstrar 4 métodos para transportar um paciente sem suspeita de lesão raquimedular. Bom, como não tenho ninguém aqui em casa para transportar, eu resolvi lá trazer o lenço para a escola e fazer com a minha amiga na escola. Item 5. Demonstrar 4 métodos para transportar um paciente sem suspeita de lesão raquimedular. E eu vou fazer com a Lívia. O primeiro método é bom para quando você está sozinho. É assim, ó. Tem o método 2, que se chama sobre o ombro, que geralmente é feito quando a pessoa está inconsciente. Tipo tá sendo aqui, ó. E aí, tchau! Obrigada por assistir. Deem um like e se inscrevam no canal. Item 6. Demonstrar como se aplicam ataduras, tipóias, imobilizações na cabeça, tórax, abdômen, braços e pernas. As ataduras não podem ser muito apertadas para não interromper a passagem sanguínea. Por outro lado, também não pode ser muito frouxo para não perder eficiência. Existem vários tipos de ataduras. Dentro desses tipos eu vou citar as ataduras circulares, que são ideais para dedos,
unhas, pescoço, tornozelos, que é só você pegar a atadura e fazer assim, né? Sei lá, não tem muito segredo. As ataduras em espirais são ideais para braços e pernas, antebraços e outros. E é só você, pegar ela e indo assim pro lado, formando uma espiral, como o nome mesmo diz. E as ataduras cruzadas, ou também chamadas de ataduras em 8, você pode usar nas articulações. Na verdade, é ideal para articulações, que você faz uma... tentar demonstrar. Você coloca a atadura assim e você vai fazendo em formato de X desse jeito assim, para poder não interromper a articulação e ainda a atadura ter efeito. Bom, já é outro dia, mas é porque eu tinha esquecido de falar sobre tipóias no vídeo e agora eu vou falar. Caso você tenha uma tipóia, ajuste na pessoa, deixando-a formar um ângulo de 90 graus certinho. Assim, ó, reto. E uma tipóia improvisada pode ser feita com lenço escoteiro. Bom, para isso você vai ter que tirar o anel e fazer um nó direito. Calma. Deu certo, gente, ó. 90 graus. Sobre imobilizações, na cabeça nós podemos usar o colar cervical. E na maioria das vezes você não vai ter um colar cervical fácil aí na sua casa, né? Ou em acampamento, por exemplo. Mas você pode fazer ele com 2 bonés, como feito aí na foto. No tórax, a pessoa é imobilizada na prancha longa. E as cintas ficam em formato de X. No abdômen, no mesmo caso. Porém, em vez das cintas serem feitas em formato de X, elas são feitas na forma horizontal. E nos braços e pernas, como eu já disse anteriormente, você pode utilizar talas para poder imobilizar o local. Item 7. Demonstrar como se aplicam manobras de desobstrução de vias aéreas. Essa parte aí também fiz na escola. E o que eu não citei no vídeo, porque tava muito barulho atrás, mas a primeira coisa a fazer é avisar o paciente que você vai desengasgar ele, tá bom? Item 8. Demonstrar como agir nos casos de hemorragia, desidratação, insolação e intermação. Na hemorragia, devemos estancar o sangue com um pano limpo e caso não tiver, estancamos com lenço mesmo. E, se puder, é bom que troque o lenço conforme o lenço for ficando cada vez mais molhado de sangue. A desidratação, a gente borrifa água no rosto e na nuca e damos muita água para a pessoa, só que de pouco em pouco. Em casos mais graves de desidratação, além de fazer todo esse procedimento, também devemos dar soro caseiro, que é feito com água, sal e açúcar. No caso de insolação, a primeira coisa a ser feita é tirar a pessoa do sol, depois dar também água de pouco em pouco e de preferência dar um banho dela, ou se não der, borrifar água na cabeça e na nuca mesmo. Também lembrar de deixar a pessoa de repouso. De intermação, devemos colocar a pessoa para descansar em um ambiente aberto e colocar a cabeça para frente e as pernas esticadas. Item 9. Demonstrar como proceder em caso de desmaio e epilepsia. Bom, os desmaios ocorrem quando não tem muito oxigênio no cérebro. Então, a primeira coisa a ser feita é levantar a perna da pessoa para o sangue ir para o cérebro e logo com o sangue vir oxigênio. Em caso de epilepsia, devemos colocar a vítima no chão e mantê-la afastada de objetos que possam machucar ela. Também devemos desabotoar roupas, remover acessórios e óculos. Após colocar a vítima no chão,
Devemos proteger a cabeça dela com uma almofada e esperar a crise passar. As crises duram entre 2 e 5 minutos. Se durar mais que isso, é para chamar o pronto-socorro. Item 10. Explicar como tratar em caso de intoxicação alimentar e envenenamento. Bom, o primeiro passo é não dar bebida ou comida para a vítima. O segundo passo é verificar se ela está respirando e chamar o pronto-socorro, porque dependendo da situação ela pode morrer. Mas enquanto o pronto-socorro chega, você não pode sair de perto dela e você também tem que tentar acalmar ela. Item 13. Explicar como proceder para dar o primeiro atendimento de socorro, acionar o organismo de emergência e coordenar curiosos. Bom, primeiramente, para iniciar um atendimento, devemos avaliar toda a situação. O ambiente, a consciência da vítima, o tanto de acidentados e outros fatores. Logo após isso, a primeira coisa a fazer é ligar para o pronto-socorro. E caso você tenha mais pessoas por perto, você peça para a pessoa ligar para você. Caso contrário, você tem que ligar o quanto antes. Os números são 192 para o SAMU, 193 para o Corpo de Bombeiros e 190 para a Polícia Militar. Durante a ligação, você deve passar informações rápidas e compreensíveis, como, por exemplo, o número de onde você está ligando, endereço, como ocorreu o acidente e qual o acidente. Se houver pessoas por perto, acalme todos, principalmente amigos e família. E também deixe eles longe para a vítima não ficar nervosa e também para poder facilitar a ventilação. E também caso você precise fazer algumas manobras nos primeiros socorros e você conseguir se movimentar melhor. Item 15. Reconhecer e demonstrar como agir em casos de queimadura do primeiro, segundo e terceiro grau. Em queimaduras de primeiro grau, os sintomas são vermelhidão e dor. E a coisa que se deve fazer é lavar o local com água corrente e aplicar gelo. Em queimaduras do segundo grau, além de vermelhidão e dor, também tem presença de bolhas. E nunca devemos estourar as bolhas. A coisa a se fazer é lavar o local com água corrente e não aplicar gelo nesses casos. As queimaduras de terceiro grau já são casos mais graves, já que atinge todas as camadas da pele. Não se deve fazer nada além de chamar o pronto-socorro. Item 17. Relatar como deve seguir as orientações de ficha médica dos companheiros de patrulha. A ficha médica deve ser atualizada e preenchida por completo a cada semestre. E os números de telefone e contato devem ser especificados com o nome da pessoa, assim como os pesos e a altura devem sempre estar em dia. Caso o paciente tenha plano de saúde, o número da carteirinha deve conter também na ficha. E é isso, com base nesse vídeo, eu adquiro a especialidade de Primeiro Socorro nível 2. Foi isso, muito obrigado por me ouvir até aqui e sempre alerta.